E tenho certeza, a gente continua trabalhando. As sanções hoje, pelo contrário, seguem em pleno vigor. Na verdade, apesar desses rumores, nós tivemos a boa notícia hoje, e se alguém quer uma boa notícia, que o próprio Departamento do Tesouro, que é quem aplica as sanções Magnitsky, reafirmou oficialmente ontem ao Congresso dos Estados Unidos, ou seja, depois dos rumores, ontem o Tesouro americano informou ao Congresso dos Estados Unidos a sua posição oficial sobre Alexandre de Moraes em uma carta que foi tornada pública hoje. Eu tenho que dar o braço a torcer aqui. Considerando a situação de merda na qual nos encontramos, eu mesmo revejo a minha posição. Eu revejo e digo, aprovem logo essa merda dessa dosimetria. Ok? Reduz para 20 anos e 7 ou 8 meses, multiplica por 16, dá 3 anos e 4 meses. Aí com a remissão de penas, dá 2 anos e 4 meses. Mas então, para ficar claro, o que eu reduzo não é de 27 para 2,4. Eu reduzo de 6,7, 6,9, 6,10 ali, para 2,4. Essa aqui é o resumo do projeto que nós vamos votar hoje e que teve apoio da ampla maioria da Casa. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente, Ordem de Moraes é derrubada. É isso mesmo. A Assembleia Legislativa do Rio votou na tarde desta segunda-feira sobre a prisão de Rodrigo Bacelar, presidente da Casa, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Com 42 votos, a Casa decidiu pela revogação da prisão do presidente. Bacelar foi detido na última quarta-feira pela Polícia Federal. Ele é suspeito de vazar dados de uma operação dos agentes contra o deputado estadual Thiago Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias. Segundo o relatório da PF, o presidente da Alerj teria avisado o colega parlamentar sobre a prisão, com instruções para se livrar de evidências como apagar dados do celular, segundo o Globo. E governo Trump se manifesta e reafirma sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes. É isso mesmo. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos reiterou oficialmente a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A manifestação enviada na segunda-feira ao congressista norte-americana Rick McCormick afastou rumores de possível reversão das sanções e reforçou que o magistrado foi punido por prisões preventivas arbitrárias e por supostos ataques à liberdade de expressão. Esses termos aparecem exatamente como descritos no documento enviado ao parlamentar, que vinha cobrando esclarecimentos desde outubro. O comunicado também recordou que a sanção sucedeu à revogação do visto de Alexandre de Moraes e de seus familiares imediatos em 18 de julho de 2025. O governo dos Estados Unidos afirmou que essa medida foi tomada devido à alegada cumplicidade em auxiliar e instigar a campanha ilegal de censura de Moraes contra cidadãos americanos em território americano. A inclusão dessa justificativa, alinhada ao posicionamento já adotado pelo Departamento de Estado, consolidou a visão norte-americana sobre o episódio. As sanções contra Moraes foram impostas em julho, no âmbito de uma decisão mais ampla do governo Donald Trump, que também revogou os vistos de outros 7 ministros do STF. O jornalista Paulo Figueiredo comentou sobre a possibilidade da retirada da Lei Magnitsky sobre Moraes. Veja o vídeo. Meu compromisso é sempre com a verdade e não com o like. E a verdade é a seguinte: eu não sei se essas notícias são verdadeiras, mas é possível, ou pelo menos plausível. Mas, Paulo, você vem dizendo que as conversas com Lula não estavam dando em nada, etc, etc. Eu falo, é verdade. Até agora, esse assunto sequer havia sido abordado. Mas eu soube, e o próprio Trump confirmou em postagem, que, de fato, o assunto das sanções foi abordado. E aí as pessoas me perguntam, mas Paulo, como você não sabe? Você conversa com o Departamento de Estado, você conversa com essa Casa Branca? E sim, é verdade, eu converso. O problema é que esse assunto, hoje em dia, está sendo tocado diretamente pelo presidente Trump. Não pelos seus assessores, não pelos diretores da Casa Branca, não pelo secretário de Estado. Pessoalmente, pelo presidente Trump. E, obviamente, o presidente Trump não é a pessoa mais acessível do mundo, pelo menos
para quem não tem 5 milhões de dólares para dar para o seu comitê de campanha, que não compra posição, mas compra acesso. Eu posso dizer que a posição do Departamento de Estado e do Departamento do Tesouro, nós veremos aqui em seguida, permanece a mesma. As sanções estão em pleno vigor. Os Estados Unidos classificam Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos e classificam o regime brasileiro como um regime de exceção. Mas, claramente, e aí eu tenho que reconhecer o que o Cláudio Dantas diz, Trump é pragmático. E Trump tem outros interesses na região. Isso é fato. O Brasil não é a maior prioridade da administração Trump americana, e a Venezuela é. E ninguém pode dizer que o Trump está errado em dar a maior prioridade ao interesse do povo americano. Tem que ser assim. O que pode levantar a pergunta. Mas então, e aí? E se as sanções forem retiradas? Ora, se as sanções forem retiradas, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que os Estados Unidos levaram em troca. Aliás, será que a gente saberá o que os Estados Unidos levaram em troca? Ou sequer saberemos? Há uma razão para o sigilo nesses telegramas. Outra, será que o presidente Trump não estaria também contemplando as nossas liberdades em um eventual acordo? São muitas questões, são muitas especulações de coisas que eu não sei e não sei nem se vão acontecer. Mas, honestamente, seja qual for o resultado, o que eu vou ter a dizer? O que eu tenho a dizer é muito obrigado, Donald Trump. Muito obrigado, Donald Trump. Por quê? Porque tudo que Eduardo Bolsonaro e eu pedimos ao longo desse ano, tudo nos foi dado. Foram declarações, foram cartas, pressão internacional, sanções de vistos em duas dúzias de agentes políticos. E nos seus familiares, teve ministro do STF, teve PGR, teve Pacheco, teve gente do TSE, gente do gabinete do Alexandre, Magnitsky no Alexandre, nas empresas do Alexandre, depois a gente pediu na mulher do Alexandre, deu na mulher do Alexandre. Aí reclamamos que a Magnitsky não estava sendo cumprida, eles aumentaram as pressões, ligaram para a Coca-Cola, mandaram carta para todas as empresas que patrocinaram o evento, mandaram carta para os bancos, etc. Tudo que nós pedimos, nos foi dado. E mais, porque nós nunca pedimos as tarifas, e Trump ainda sim colocou as tarifas que nós fomos contra, mas no final das contas foram as tarifas que levaram Lula de pires na mão para negociar. Ou seja, Trump estava certo e nós estamos errados em não pedirmos tarifas. O que eu posso dizer é que tudo que nós pedimos nos foi dado. E tudo, na verdade, que as pessoas do Brasil nos pediram, nós conseguimos. Mas, ok, os americanos nos deram tudo que nós pedimos. E o que os brasileiros nos deram, ou deram aos americanos, de volta? Vejam, a classe política, nem mesmo com toda essa pressão internacional, conseguiu votar uma anistia. Em 5, 6 meses. Mais até que a pressão começou. Era sempre assim, não, conseguiu o visto, poxa, teve efeito, mas o visto não muda tanto, tem que ser a Magnitsky. Veio a Magnitsky, caramba, veio a Magnitsky. Ajuda, mas, se não pegar a mulher do Alexandre, não muda nada. Tá bom, pegou a mulher do Alexandre, a empresa do Alexandre, o Instituto do Alexandre, o escritório do Alexandre. Mas os bancos ainda não... É sempre uma coisa. Com pouquíssimo avanço político no Brasil. Ao ponto de que hoje vão votar um projeto de dosimetria de redução de penas. E eu tenho que dizer, eu tenho que dar o braço a torcer aqui. Considerando a situação de merda na qual nos encontramos, eu mesmo revejo a minha posição. Eu revejo e digo, aprovem logo essa merda dessa dosimetria. Ok. Vamos em frente. Essa batalha nós perdemos. Vamos em frente, vamos tentar libertar o máximo de pessoas que a gente puder e vamos continuar lutando por uma anistia ampla, geral e restrita daqui para frente. Eu que fui o maior crítico
da estratégia de se aprovar uma redução de pena antes de uma anistia ampla, geral e restrita. Mas, nesse momento, eu já disse, eu sou uma pessoa realista. Falei isso agora há pouco. Quando disse isso da escolha do Flávio Bolsonaro, a gente não tem realmente, eu não vejo, pelo menos me convenceram, eu não vejo uma outra opção melhor. Eu digo a vocês, sendo honesto aqui, que se eu estivesse no Congresso, eu votaria favoravelmente por esse projeto de bosta para tentar mandar o máximo de pessoas para casa possível. Eu ia continuar lutando pela anistia mesmo com as chances muito diminuídas daqui para frente. Foi isso que a nossa classe política produziu, mesmo com todo o apoio americano. E se os americanos retirarem esse apoio, nem dosimetria. Se os americanos retiram, se há um risco real, eu disse a vocês que eu não sei, dos americanos retirarem as sanções, a gente pode ficar sem nada. Então, diante de tudo isso, diante da inação do nosso próprio povo, caso Trump decida retirar as sanções, que sentimento eu posso ter em relação a Donald Trump, exceto enorme gratidão a alguém que fez mais pelo Brasil do que a maioria do povo brasileiro? Um cara que não tem nenhum compromisso com o Brasil. E eu vou ser abundantemente claro. Paulo, você está dizendo que nós estamos perdidos e as sanções vão cair? Não. Eu estou dizendo que eu não sei. Isso me parece que está sendo discutido, está além da minha capacidade de ação. Mas no que depender de mim, a luta continua. E tenho certeza, a gente continua trabalhando. As sanções hoje, pelo contrário, seguem em pleno vigor. Na verdade, apesar desses rumores, nós tivemos a boa notícia hoje, e se alguém quer uma boa notícia, que o próprio Departamento do Tesouro, que é quem aplica as sanções Magnitsky, reafirmou oficialmente ontem ao Congresso dos Estados Unidos, ou seja, depois dos rumores, ontem o Tesouro americano informou ao Congresso dos Estados Unidos a sua posição oficial sobre Alexandre de Moraes em uma carta que foi tornada pública hoje pelo congressista do partido do Trump, Rich McCormick. Eu vou ler a carta aqui para vocês. Coloca a carta aí na tela, Bruno. A carta é de 8 de dezembro, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, Honorável Rich McCormick, Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, bababá. Prezado deputado, congressista Rich McCormick, obrigado por sua carta de 1º de outubro referente à designação do Tesouro entre as do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que utilizou sua posição para autorizar detenções provisórias arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. A ação foi tomada com base na ordem executiva 13.818, que amplia e implementa a Lei Magnitsky Global de responsabilização por direitos humanos e tem como alvo perpetradores de graves abusos de direitos humanos ao redor do mundo. A ação seguiu-se à revogação pelo Departamento de Estado do visto de Moraes e de seus familiares imediatos em 18 de julho. Devido à cumplicidade deles em auxiliar e encobrir... aconteceu devido à cumplicidade deles em auxiliar e encobrir a campanha ilegal de censura de Moraes contra pessoas em solo norte-americano. Atenciosamente, Jonathan Blum, vice-secretário, assistente principal do Escritório de Assuntos Legislativos. Ou seja, como eu disse, desde o início, eu tenho que ser transparente com vocês. No Departamento de Estado e no Departamento de Tesouro, tudo segue normal. O que não significa que Trump amanhã não dê uma ordem diferente que será cumprida. O presidente é o Trump. E ele pode dar uma ordem caso ele entenda que isso atende melhor os interesses americanos. Eu lamento. Não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que o Eduardo possa fazer. E se isso acontecer, se acontecer esse banho de água fria, balde de água fria, como disse o Cláudio Dantas, e daí? E daí? A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar... Se a gente sofrer uma derrota, e daí? A gente vai continuar lutando. E agora há pouco, o relator do PL da anistia, que transformou em dosimetria
falou sobre o projeto que será votado na Câmara, que também beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Assista. De votar hoje, projeto que foi chamado de anistia e se transformou em dosimetria, porque nós estamos tratando, nunca tratei desde o início como anistia, porque não estava tratando de anistia, estava tratando de redução de penas. Satisfação do presidente Hugo Mota colocar na pauta como o primeiro item da pauta, depois de quase 3 meses aqui trabalhando nesse projeto. Vocês sabem que eu falei aqui com todas as bancadas, apenas 2 bancadas não consegui falar, mas falei com todas as bancadas, com quase todos os presidentes de partidos, falei com várias autoridades de Brasília e nós chegamos num texto. Esse texto, esse substitutivo, ele trata basicamente de 3 pontos apenas. Eu junto golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, junta essas 2 penas e aplica a maior. Depois, hoje, como é hoje, é multiplicado por 25 a execução penal. Eu reduzo para 16, portanto, então, aplicando a maior, tem uma redução de pena para todos, e essa redução é multiplicada por 16. Além disso, tem uma questão que é a remissão de pena, que o Supremo Tribunal sempre teve dificuldades de atender, de aceitar para que as pessoas que ficassem em casa presas, por exemplo, com tornozeleira, para as pessoas do dia 8, não estou tratando de outros crimes. Então, eu coloco isso também valendo para que essas pessoas que ficaram em casa. Então, isso significa também uma redução de cada 3 dias trabalhado, desconta 1, e cada 6 dias estudado, desconta outro. Isso, então, dá uma redução total, né? Com esse texto, diria assim, todas as pessoas que foram presas no dia 8, até porque já cumpriram, quando você faz essa redução, já cumpriram mais até do que a redução dá. Então, todas as pessoas, feita essa redução, os advogados vão ter que pedir ao Supremo e eles serão soltos. Aquelas pessoas também que estão com tornozeleiras e também, do meu ponto de vista, atende aqueles que saíram do Brasil. Aqueles que se exilaram, que saíram do país. E aí, os 6 ou 7, de 7, que foram considerados mandantes, vamos pegar então o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Aliás, foi considerado 27 anos e 3 meses. Só que na execução penal multiplica por 25. Isso dá 6 anos e 10 meses. Na minha conta, então, nesse projeto que nós vamos votar hoje, reduz uma parte lá em cima, então, na medida que você junta as 2 penas, reduz, me parece, para 20 anos. Espera aí, deixa eu percorrer assim. Reduz para 20 anos e 7 ou 8 meses, e multiplica por 16, dá 3 anos e 4 meses. Aí, com a remissão de penas, dá 2 anos e 4 meses. Mas, então, para ficar claro, o que eu reduzo não é de 27 para 2,4. Eu reduzo de 6,7, 6,9, 6,10 ali, para 2,4. Essa aqui é o resumo do projeto que nós vamos votar hoje e que teve apoio da ampla maioria da Casa. Como foi a negociação, deputado? O governo está sabendo? Quem? Como foi o acordo? O governo participou? O governo? Não, o governo participou. Eu não reuni com o governo nenhuma vez. Eu reuni com a bancada do PT, com a bancada do PCdoB, mas com o governo não me reuni. Ah, tá. Há uma promessa ali do PL não apresentar destaque para tentar reverter o tempo e voltar à anistia. Pessoal, peraí que eu falei eu já volto já com ele aqui, que tem porrada agora, tem porrada ao vivo na Câmara dos Deputados. O Glaube tomou a cadeira do Hugo Mota e a polícia deu a gravata nele, deu porrada, o pau quebrou agora ao vivo. Vamos ver aqui, porrada e bomba, bora. Aí, ó. Olha que virou a Câmara dos Deputados aí. Aí, ó. Aí, ó. Deu a gravata nele. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vai matar o olho. As câmeras tá lá na frente.
Deu uma gravata nele. Misericórdia. Lá. Ihu! Pega ele. Pistol. Rapaz, que virou a Câmara dos Deputados, hein? O que... O Glauber sentou na cadeira, pessoal, e falou que não ia sair, não. Eu não saio daqui. Chamaram polícia, deram uma gravata nele e o pau comeu lá, rapaz. Vamos ver aqui. Qualquer novidade eu corto. Vambora, dosimetria, vambora. Bora. O senhor teve algum tipo de traição na hora? Confia O sócio, o líder sócio e o líder Zucco falaram isso publicamente na reunião de líderes, que não apresentaria destaque. Mas espero que então que eles cumpram. E nós estamos confiantes que ele vai cumprir. O Senado, eu apenas conversei com o Rodrigo Pacheco, com o presidente Davi Alcolumbre, acho que o Hugo Mota conversou, mas eu não conversei. Tudo que eu fizer, o Supremo vai bater o martelo. Assim, Tudo que eu fizer, o Supremo vai bater o martelo. Informação que acaba de chegar, hein? Pessoal, o pau tá quebrando lá, tem porrada para todo lado. A gente vai soltando uns poucos aqui para vocês, que a Polícia Legislativa, ela acaba de retirar a imprensa e esvazia todas as galerias da Câmara dos Deputados antes de votar o projeto da dosimetria. O Glauber, que sentou na cadeira do presidente, ele disse que ali não ia sair, mas foi retirado à força, tá? Retirado à força. Então, estamos aqui esperando o que será votado daqui a pouco, né, pessoal? Cara, que loucura é essa que está acontecendo? Eles